Olá, meu nome é Thalita Gouveia, eu sou acadêmica do terceiro período de odontologia da Universidade de Pernambuco, UPE. Meu trabalho tem como tema relação entre a doença periodontal e o diabetes mellitus. Tem como coautores Esté Cabral, Maria Clara Cavalcante e Sabrina Ferreira. E estamos sob a orientação de Juliana Lima. É importante destacar primeiramente que a doença periodontal é uma condição infecto-inflamatória que acomete os tecidos de suporte e sustentação dos dentes. É de etiologia multifatorial, o que inclui a placa dentobacteriana, é uma etiologia específica da doença, e também o hospedeiro como componente fundamental, já que quando existir um desequilíbrio entre a agressão microbiana e a resposta do hospedeiro, a doença vai acontecer. A periodontite e a gengivite são suas duas principais manifestações, sendo a periodontite uma doença capaz de destruir irreparavelmente o tecido circundante do dente e resultar na reabsorção do osso alveolar. O diabetes mellitus, por sua vez, é uma síndrome metabólica, ocasionada por deficiência hereditária ou adquirida, a qual proporciona um estado hiperglicêmico por meio da deficiência na ação e/ou secreção da insulina. Essa deficiência é decorrente tanto de alterações nos tecidos quanto da deficiência no pâncreas, que é produtor desse hormônio. Um fato importante sobre essa doença é a sua alta prevalência na população mundial, onde é estimado que até 2040, mais de 640 milhões de pessoas possuam diabetes. Sabe-se que indivíduos com diabetes mellitus são mais suscetíveis a desenvolver doenças inflamatórias da cavidade bucal, dentre elas a periodontite. Portanto, nota-se importante relação entre essas doenças. Esse trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a doença periodontal e o diabetes mellitus, além de destacar a importância do cirurgião dentista no controle de tais condições. Esse trabalho também trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio da busca nas bases de dados BVS, Cielo e PubMed, no período de 2017 a fevereiro de 2022, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores doenças periodontais, diabetes mellitus e periodontite, resultando na seleção de 5 artigos. Ao analisar alguns aspectos fisiopatológicos das duas doenças, percebe-se que o diabetes atinge o sistema imunológico e diminui a resposta inflamatória, podendo desencadear um desequilíbrio entre a resposta do portador e a agressão microbiana, o que aumenta a probabilidade de desenvolver doença periodontal. Além desses fatores, ele compromete também a produção de matriz óssea pelos osteoblastos, o qual facilita o risco do aparecimento e progressão da periodontite. Os pacientes diabéticos, quando comparados aos não diabéticos, possuem essa doença de forma mais prevalente e severa. Os dados do estudo de Nascimento et al. 2018 fundamentam essa afirmativa, o qual demonstra um aumento de 86% na incidência ou risco de progressão de ter periodontite entre diabéticos inadequadamente controlados
em comparação com não diabéticos ou diabéticos bem controlados. Já a periodontite eleva o risco de hiperglicemia, porque aumenta os níveis sanguíneos de marcadores inflamatórios, que resultam em maior resistência à insulina, dificultando assim o alcance da meta glicêmica em pacientes diabéticos. Dessa forma, é possível constatar uma relação bidirecional entre essas duas doenças. O diabetes mellitus eleva o risco de doença periodontal e a periodontite, por sua vez, exerce influência sobre o controle glicêmico do diabetes. A doença periodontal e o diabetes mellitus estão totalmente interligados na medida em que o tratamento de uma influencia no controle da outra e elas podem se agravar mutuamente. Por consequência dessa relação, pacientes com periodontite precisam fazer uma triagem para o diabetes. Foi demonstrado que aproximadamente 41% dos pacientes odontológicos com menos de 45 anos, sem diagnóstico de diabetes, apresentavam valores de hemoglobina glicada em torno de 5,7% ou mais. Portanto, o rastreamento de diabetes mellitus no consultório odontológico é tão importante. Já os indivíduos com diabetes mellitus já diagnosticados, precisam ser informados sobre o maior risco de desenvolvimento de doença periodontal. Dessa forma, todo o exame inicial odontológico deve incluir uma avaliação periodontal. Diante dessa relação, o cirurgião dentista é importante para o diagnóstico e tratamento da doença periodontal. Esse tratamento impacta positivamente os pacientes diabéticos, já que é capaz de diminuir a hemoglobina glicada, diminuindo assim o risco de desenvolver complicações do diabetes. Através da análise dos trabalhos selecionados e de tudo que foi exposto nessa apresentação, é possível concluir que essas doenças possuem importante relação bidirecional e que os pacientes devem ser acompanhados pelo cirurgião dentista, o qual deve diagnosticar e tratar a doença periodontal, contribuindo assim para a redução do risco de complicações do diabetes. Essas foram as referências bibliográficas que contribuíram para a análise descritiva desse trabalho. Agradeço a atenção.